Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar continuidade ao nosso programa. Então, todo o protocolo devidamente observado. Vou convidar as colegas do painel, mas permitam antes que eu agradeça a organização da 4ª Conferência dos Jovens Investigadores da CPLP África, primeiro por fazer parte do Conselho Científico e depois por moderar este painel estritamente ou exclusivamente constituído por mulheres. Estamos no mês de mulheres, então é realmente um prazer poder fazer isso. E vou começar por chamar a primeira painelista, que é a Renata Dias-Smith. Por favor, peço que se junte aqui ao pódio. A Renata é investigadora associada da Universidade de Varsóvia. Ela faz estudos de literaturas africanas e memória cultural em Angola e Guiné Equatorial. Ela é da Polônia. A seguir chamo a Sara Laís, que é muito conhecida, moçambicana, acadêmica, doutora em Literaturas e Culturas de Língua Portuguesa, formada na Universidade Nova de Lisboa, docente e investigadora em estudos de língua e cultura africana. Então, muito obrigada por ter se juntado. Chamo também a Isabel Casimiro, moçambicana, socióloga, dirigente e acadêmica, investigadora dos estudos de gênero em Moçambique, da Universidade Eduardo Mondlane, é também ativista dos direitos das mulheres e faz parte do Conselho de Desenvolvimento de Pesquisa em Ciências Sociais na África. E, por último, vou chamar a Maria Nazaré Seita. Não sei se está aqui conosco. Estou a chamar a Maria Nazaré Seita, de São Tomé e Príncipe. Bom, não tenho informação que não esteja, mas vamos avançar com as lindas mulheres que estão aqui, todas bem-sucedidas. É o mês internacional da mulher e é uma honra tê-las aqui, a quem vou passar a palavra, começando pela Renata Dias-Smith, que vai ocupar aqui do pódio para trazer aquilo que é a sua intervenção. Muito obrigada. Boa tarde a todos, muito obrigada. Em primeiro... Muito. Obrigada. Em primeiro lugar, quero agradecer a direção e a organização, aos organizadores desta conferência, pela possibilidade de estar aqui, uma grande honra para mim. Trabalho na Universidade de Cracóvia, é verdade que vários anos trabalhei na Universidade de Varsóvia, agora fico na Universidade de Cracóvia e vou apresentar uma comunicação, vou tentar ser bastante breve, a comunicação que intitulei Literatura e Poder de Gênero, trajetórias comparativas da agência feminina nas literaturas africanas e na literatura polaca. E vou começar por uma observação talvez muito óbvia e pouco original, constatando que a desigualdade de gênero na literatura é um fenômeno visível ao longo de toda a história da escrita, independentemente da região ou da latitude geográfica. Em praticamente todas as tradições literárias, as estruturas sociais patriarcais deixaram uma marca evidente na forma de criação e de recepção dos textos. Em muitas culturas, a voz literária, a possibilidade de publicação e o desenvolvimento de uma carreira criativa estavam dominados pelos homens
enquanto as mulheres exerciam sobretudo funções de objeto de suspiros, desejo e atenção, tratadas de forma objetificada e, na melhor das hipóteses, desempenhavam papéis de inspiradoras, heroínas ou participantes nas narrativas, desprovidas do direito à agência literária autónoma. Uma exceção na literatura da antiguidade foi a poetisa Safo de Lesbos, que conquistou uma voz artística própria e deixou as obras que expressaram a experiência feminina. Fora dela, as mulheres na Grécia e na Roma antigas estavam, na maioria dos casos, presentes apenas como personagens descritas por homens. Padrões patriarcais semelhantes podem ser observados nas épocas subsequentes na Europa. Na Idade Média, Renascimento, Barroco, Iluminismo e Romantismo, os escritores mais reconhecidos construíram imagens de mulheres como personagens subordinadas às expectativas sociais e à decisão masculina. Um mecanismo semelhante funcionava também na literatura escrita em português nos PALOP, para a qual a tradição literária portuguesa serviu igualmente como modelo ideológico e estético. Nesta situação, as estruturas e ideologias patriarcais europeias foram amplamente replicadas. Em Angola, o primeiro poeta José da Silva Maia Ferreira, de língua portuguesa, representava as mulheres nos seus poemas como objetos e não como sujeitos. O mesmo se verifica na poesia de Cordeiro da Mata. Apenas no século XX, esta situação começou a mudar. Nos textos dos países PALOP, observa-se um fortalecimento progressivo da agência feminina enquanto sujeito lírico e narrativo. Nos poemas de Ana Paula Tavares, as mulheres afirmam-se conscientemente, explorando a sua subjetividade, capacidade de expressão, sexualidade, tornando-se vozes plenas no universo literário. O exemplo paradigmático aqui encontra-se obviamente na poesia de Noemia de Souza, num dos poemas em que o sujeito lírico declara: "Se me quiseres conhecer, olha com os olhos de bem ver", afirmando a própria autonomia e a exigência de ser compreendida como sujeito integral. Na prosa, Paulina Chiziane também dá expressão a esta agência feminina. Na sua primeira obra, Sarnau, a protagonista, luta contra as normas sociais impostas e, embora eventualmente se veja obrigada a ceder, manifesta claramente a sua oposição ao tratamento objetificado. Este percurso culmina em Niqueche, onde a personagem Remy toma nas suas mãos o próprio destino, concretizando plenamente a sua capacidade de ação e decisão. Estes exemplos ilustram o gradual reconhecimento da mulher enquanto sujeito autônomo, capaz de moldar a sua vida e reivindicar a própria voz na literatura africana de língua portuguesa. Na literatura polaca, a presença de fortes padrões patriarcais torna-se evidente especialmente durante o período romântico do início do século XIX. Naquela época, a assimetria entre sujeitos que tomam decisões e aqueles que suportam as suas consequências torna-se particularmente visível, frequentemente ao longo das linhas de gênero e do acesso à voz. Assuntos nacionais assumem uma centralidade crucial e, como irei explicar mais de seguida, pelos contextos históricos, são os homens e não as mulheres que detêm a capacidade de decisão nestas questões. Polônia, que enquanto Estado existia desde o século X, foi no final do século XVIII invadida pelos seus vizinhos, Rússia, Áustria e Prússia, perdendo a sua existência como país soberano e autônomo até o ano 1918. Devido às invasões e à ocupação sofridas, todo o século XIX, na Polônia foi marcado pela luta pela independência, por insurreições nacionais e levantamentos patrióticos, contextos que moldaram profundamente a literatura romântica e o ethos do sacrifício e heroísmo masculinos presentes nas obras dos poetas românticos mais reconhecidos como Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid e Adam Mickiewicz. A obra de Adam Mickiewicz
ilustra de forma clara estas relações de gênero problemáticas. No seu drama Jade, a figura central é Konrad, um jovem poeta e patriota que simboliza a luta do povo polaco pela liberdade. Konrad é um herói ideológico. Detém voz, agência e coragem para questionar Deus e destino, representando simultaneamente a nação e o indivíduo capaz de se sacrificar em nome de valores superiores. O seu sofrimento adquire uma dimensão heroica e simbólica, revestindo-se de caráter metafísico e nacional. O ethos romântico do sacrifício e da entrega consolida esta estrutura. O sacrifício masculino é apresentado como ato de escolha e um gesto heroico, inserido na narrativa nacional, enquanto o sacrifício feminino funciona como obrigação, silenciosa, invisível e desprovida do brilho moral. As mulheres suportam as consequências das decisões tomadas em nome de ideias superiores, sem direito a codecidir ou questionar essas decisões. Neste contexto de lutas pela independência, tanto nas literaturas africanas quanto na literatura polaca, emergem figuras simbólicas que encarnam entrega, devoção e responsabilidade moral das mulheres. Na poesia africana desenvolveu-se a figura da Mãe África, enquanto corpo da nação que lamenta os filhos subjugados e escravizados, tornando-se ideal simbólico do continente. Na Polônia, na literatura romântica, surge paralelamente a figura da Mãe Polônia, que personifica o sacrifício e sofrimento em nome da pátria. Paradigmáticas são as obras de Agostinho Neto, José Craveirinha, Alda Lara e Noemia de Souza. Na poesia polaca, a figura da Mãe Polônia aparece nas obras do já mencionado Adam Mickiewicz, como no poema A Mãe Polaca, em que esta figura é descrita como mãe sofredora e mãe dolorosa, um claro paralelismo com a Mãe de Cristo, que sofreu sob a cruz. Tais representações são, aliás, frequentes também na pintura polaca, estabelecendo paralelos semelhantes. Após a invasão sueca, que também teve lugar, a invasão sueca à Polônia no século XVII, o rei da Polônia coroou, curiosamente, a Virgem Negra como rainha da Polônia, reforçando ainda mais a associação entre o sofrimento materno, a proteção nacional e a sacralização da mulher, uma certa deificação mesmo da figura da mulher. Reencontramos a figura da Mãe Polônia nas representações visuais do mais famoso pintor polaco de todos os tempos, Jan Matejko, por exemplo, no quadro Polônia 1863, data de uma das insurreições mais trágicas na história do meu país. Há ali uma mulher ajoelhada que representa a mulher martirizada, algemada pelos russos. Em cima dela há um brasão russo com a guia bicéfala, símbolo da dominação sobre Polônia. À direita dela encontramos outros polacos presos, incluindo uma mãe com filho, reforçando a maternidade como testemunho do sofrimento coletivo e resistência. Esta figura maternal reaparece intensamente na literatura polaca durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Polônia foi invadida a 1 de setembro de 1939 pela Alemanha e a 17 de setembro pelos soviéticos. É visível no poema de Krzysztof Kamil-Baczyński, Elegia sobre o rapaz polaco, em que a mãe lamenta o filho a morrer pela pátria. Figura da mãe, tanto no contexto da África como no contexto da Polônia, revela uma imagem bela e trágica de sacrifício, devoção e desespero femininos. Porém, apesar da sua força estética, a figura da Mãe África e da Mãe Polônia deve ser, no meu entender, lida criticamente enquanto construção também do imaginário masculino. Estruturalmente, a mãe não age, não decide, é uma resposta à ação masculina, materializando o custo humano das decisões políticas. Este ideal de dor e sacrifício fixa a mulher numa forma sacralizada, desprovida da capacidade transformadora. O sacrifício maternal é naturalizado como destino, reforçando que o papel socialmente legítimo da mulher
seria gerar filhos para a pátria e sofrer por ela. Em suma, desde a antiguidade até as literaturas contemporâneas dos PALOP e da Polónia, a desigualdade de género é um fenômeno estrutural. Ao mesmo tempo, observa-se a emergência gradual da equidade com autoras que reivindicam voz, agência e subjetividade. No século XX e XXI, a literatura polaca incorpora progressivamente a voz feminina, rompendo com papéis tradicionais de subordinação. Autoras como Maria Dąbrowska, Zofia Naukowska e, no século XX, Wisława Szymborska, Olga Tokarczuk, galardoadas com o Prêmio Nobel da Literatura, e Dorota Masłowska, no século XXI, apresentam mulheres autônomas, conscientes da capacidade de decisão, refletindo a emergência de uma literatura em que a mulher é sujeito e não objeto. O estudo comparativo de contextos literários, históricos, políticos e geográficos distintos permite compreender como a escrita reflete e molda relações de poder entre gêneros, evidenciando a importância central de analisar a equidade e a desigualdade de gênero como categorias críticas da literatura, cada vez mais global e planetária, por mais enraizada que seja, ao mesmo tempo, nos seus contextos históricos e geográficos específicos. Muito obrigada. Vou pedir uma salva de palmas para a Renata Dias. Trouxe aqui uma reflexão sobre a mãe polaca, a mãe africana e a sua ligação. Deixou aqui ficar que a mãe africana, né, compete gerar filhos e sofrer por ela. Comparou também a questão do sacrifício masculino, diferente do sacrifício feminino, que é criado para não questionar. Então, peço, por isso, mais uma salva de palmas. Vou convidar agora a Sara Laís para fazer a sua intervenção, por favor. Boa tarde. Eu cumprimento de forma especial as minhas colegas de painel, com as quais vou ter muito prazer em debater as reflexões que trazemos. Vou ter também muito gosto em debater o que trago convosco e me honra muito o convite que me foi feito para aqui estar. Eu queria pedir aos senhores da tecnologia aqui, estou dependente que me projetem a minha apresentação, se faz favor. Não lhe foi entregue. Disseram-me que bastava que pusesse aqui, que já estava tudo pronto. Vou ter que, ainda bem que temos tempo no nosso painel, vou ter que entregar. Posso? Já está? Ele tem que projetar. Eu tenho fotografias para projetar, então preciso mesmo desta dependência. Posso? Peço desculpas. Ainda bem. Está assim. Já arrancou? Uhum.
Simão depois termina o improviso. Não acontece Tem uma nada. indicação que vamos passar para seguir e depois voltamos Tá assim. bem. Ok. Bom, enquanto tentamos conectar Precisam de... e organizar, vamos passar para a apresentação seguinte e com isso chamo a Isabel Casimiro, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Este painel já está atrasado quase 2 horas, por isso eu não vou ler, eu vou trazer apenas algumas questões para nós podermos refletir, porque este é um painel que fala de transversalidade da equidade de género nas políticas públicas, ciência, saúde, educação, cultura e economia. Vamos lá ver. Muito obrigada pelo convite para estar aqui numa conferência sobre jovens e em que nós já fazemos parte de uma outra geração, não é? Jovens de espírito, mas já não somos aqueles jovens de 20, 30 anos. Então, como foi dito aqui, este é o mês da mulher e é importante nós fazermos essa referência, não é? É o mês da mulher. No nosso caso, começou no dia 4 de março, que é o dia de criação do destacamento feminino. Noutros países começa no dia 8 de março e vai até o dia 7 de abril, que é o dia da mulher moçambicana no nosso contexto. O que é que eu gostaria de trazer aqui? Neste momento, nós estamos a viver no nosso país uma iniciativa presidencial que se chama o Diálogo Inclusivo e que surgiu depois de uma série de problemas que nós tivemos na sequência, sobretudo na sequência, mas que também começaram no período pré-eleitoral, nas nossas eleições de 2024, eleições presidenciais. E o que é interessante é que nós falamos de interseccionalidade e temos políticas públicas que têm essa questão em consideração, mas no caso deste diálogo político foi preciso insistir que as mulheres tinham que ser parte integrante do mesmo diálogo. E foi feita uma caminhada para que elas fossem incluídas, elas, nós, não é? Num contexto em que a mulher participou na luta armada, a Frelimo, que é o partido no poder, sempre pensou na questão das mulheres, em que nós temos muitas mulheres no poder, em quadro, numa série de tomadas de decisão, não é? Nós temos uma mulher presidente da Assembleia da República, nós temos mulheres que são ministras, nós temos uma primeira-ministra. Então, hoje temos menos mulheres no poder do que tínhamos antes e temos menos mulheres deputadas do que tínhamos antes, a partir das eleições de 2024. Mas nós temos uma série de mulheres em cargos de tomada de decisão, 30 e tal % mulheres deputadas. Mas depois, quando nós estamos a atravessar um momento de diálogo inclusivo, é preciso chamar a atenção que as mulheres têm que ser parte importante deste diálogo inclusivo. E houve um encontro em fevereiro chamado As Caras e as Vozes das Mulheres Contam para o Diálogo Inclusivo. Recentemente, nós tivemos um encontro onde foram apresentados os resultados
dos debates que houve nesse diálogo nacional inclusivo. Porque o que é que aconteceu? Aconteceu que houve encontros a nível provincial, várias organizações a nível provincial reuniram-se com mulheres e com homens e foram ver o que é que essas mulheres e homens, sobretudo mulheres, pensavam sobre alguns temas. Justiça, mulheres e recursos naturais, questões de segurança, questões de participação política. E, portanto, essa consulta começou a nível provincial e chegou a nível nacional em fevereiro. Juntaram-se todas as questões que foram colocadas e houve, portanto, a entrega ao presidente da COT, como se chama, não é? Os resultados. Recentemente tivemos um encontro e o que é que nos é dito? Nós estamos neste momento muito preocupados com as eleições, com questões eleitorais, mas não podemos deixar de nos preocupar com as questões sociais. E aquilo que a gente coloca é: as questões eleitorais não têm nada a ver com as questões sociais? O que é que significa ter uma análise interseccional daquilo que acontece no nosso país? Parece que as questões eleitorais são uma coisa que estão a preocupar o nosso governo neste momento, porque nós vamos ter eleições municipais, e as questões sociais que envolvem as mulheres são outras questões. E isto foi uma coisa que nos preocupou bastante, pela forma como ela foi colocada. Então, o que é que significa interseccionalidade? Nós temos políticas públicas bastante avançadas no nosso país, se nós formos a ver, não é? Um país onde a maioria é constituída por mulheres, mas onde, se nós formos a ver, não contando com mulheres em cargos de poder a nível nacional, que é onde temos mais, a nível local, nós temos muito menos mulheres. Nas autarquias, nem sequer temos 5% de mulheres dirigentes. Então, o que é que nós podemos dizer sobre a interseccionalidade a todos os níveis? E as políticas públicas salvaguardam estas questões. Há bocado, a Sónia André dizia, não é? Metade das pessoas neste mundo são mulheres, a outra metade são os nossos filhos, e é verdade, os nossos e as nossas. Uma outra questão, e eu vou ficar por aqui. Nós queremos que as mulheres participem a todos os níveis. Mas como é que é possível as mulheres participarem, por exemplo, no trabalho, em vários organismos, quando nós não garantimos condições básicas para a nossa participação? E eu vou dizer uma coisa concreta. Nós temos 50 anos de independência. A nossa Universidade Eduardo Mondlane, onde eu, apesar de reformada, continuo a dar aulas, é a mais antiga. Há 50 anos que nós falamos de ter uma creche e nós até hoje não temos uma creche na nossa universidade. E nós colocamos o seguinte: vamos trabalhar, vamos ser docentes, vamos ser membros do corpo técnico e administrativo e vamos ser estudantes. Mas temos filhos. Onde é que nós vamos deixar os nossos filhos se tivermos que amamentar essas crianças? Nós temos 3 meses de licença de parto, depois de uma longa luta para chegarmos a 3, porque só tínhamos 2. O Ministério da Saúde diz que nós devemos continuar a amamentar os nossos filhos pelo menos até aos 6 meses. Como é que nós garantimos a amamentação das nossas crianças quando passamos os 3 meses, mesmo que a gente faça 4 meses de licença de parto? Não é? Os outros 2 meses, como é? Se eu vivo na Matola ou se eu vivo longe, como é que eu posso chegar, como é que eu posso fazer para garantir a amamentação dessa criança? Então, estas são algumas das questões que nós andamos a colocar, sabem, há muito tempo e que nós até agora não conseguimos resolver.
Felizmente, há uma universidade cuja reitora é uma mulher que conseguiu resolver essa questão e que inaugurou o ano passado uma creche, que é a Unipungue, cuja reitora é a magnífica professora Emília Nailivilo. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabel Casimiro. Vou pedir mais uma salva de palmas, né? A Isabel colocou-nos aqui a questão sobre a interseccionalidade, que é realmente imprescindível para que os problemas do país sejam resolvidos, mas trouxe aqui uma questão fundamental, né? A questão da mulher mãe trabalhadora. Então, está de parabéns por isso. Vou passar agora, acho que já temos as condições criadas para a Sara Laís, por favor. Boa tarde mais uma vez e obrigada por todo o apoio. Então, eu também vou trazer como epígrafo, ou como início da minha fala, uma mulher, mas depois, ao longo de todo o meu discurso, vou falar sobre várias mulheres. Eu vou falar sobre a história da mulher da cobra, só para iluminar as ideias e as reflexões que eu vou trazer para nós. E tudo o que eu vou falar vai se centrar na questão da cultura, da educação e da ciência. A lenda a que eu me refiro, da mulher da cobra, é de Elvis. Eu li a versão da Elvis Mavi, fala sobre, para os que conhecem Maputo, a lenda fala sobre o lugar onde temos a Praça dos Combatentes agora, na Baixa da cidade. Temos a mulher da cobra, então fala sobre aquele lugar. Então a lenda fala sobre uma cobra que existia naquele lugar e ficava sempre por cima de uma árvore, e quando passasse alguém, ela matava. E vários homens tentaram ir matar a cobra, primeiro ia saber o que é que se passava e matar a cobra, eu estou a dizer assim de cor e adaptado, e não conseguiram. Até que uma mulher pegou num recipiente, pôs água a escaldar e pôs o recipiente na cabeça e passou pelo mesmo lugar. A cobra, tentando fazer o de sempre, acabou sendo morta naquele recipiente de água a escaldar. Isto é uma forma curta da história, que é para eu não me alongar, uma vez que estamos a correr contra o tempo. Depois vão perceber de que lugar é que eu falo. Então, eu disse que trazia reflexões, e o primeiro problema que eu trago parte de uma pergunta: como é que são aplicadas as políticas públicas de género? A professora Isabel Casimiro esteve a dizer, temos várias, mas como é que elas se refletem, por exemplo, naquilo que eu observei, que são os manuais escolares? A minha observação foi sobre manuais escolares do 11º e 12º anos do ensino secundário geral em Moçambique. Como é que elas se refletem naquilo que fica como memória histórica? Hoje de manhã estivemos aqui, ouvimos várias intervenções que fizeram referência a como é que nós guardamos a memória histórica ou não guardamos. E também observei na nossa cidade, na cidade de Maputo, como é que a estatuária urbana faz a representação e guarda essas mulheres. Tudo isto se baseou em documentos, que são as políticas ligadas à educação e à questão de género. Baseei-me também numa pesquisa bibliográfica, em pesquisa de campo e questionários a um público ligado a esta questão da cultura e da educação. O quadro teórico é vasto, mas eu vou só trazer as ideias de dois autores, de um filósofo castelhano, moçambicano, que diz que é preciso, para guardarmos a memória, dar lugar a uma multiplicidade de vozes. Isso foi aqui mencionado de manhã, que quando nós contamos um lado da história, estamos a matar o outro, estamos a matar a outra memória histórica. E trago também aqui Menezes, que diz que é preciso, quando nós fazemos pesquisas científicas, ir buscar sempre a ideia
de reivindicação e de colocação da justiça cognitiva. Então, as nossas mentes têm que ser guiadas para esta questão de restituir a questão da memória, por exemplo, no caso daquilo que eu estudei. Então, nós temos na Constituição da República, dos documentos a que eu me referi logo no início, que reconhece a questão da igualdade de género. Tivemos uma resolução em 2007 e depois foi revista para uma política de género em 2015 que aborda esta questão da transversalidade do género. E estes documentos são para assegurar os direitos das mulheres e dos homens e que estes direitos não sejam violados. E também é para ver ou preconizam a forma pela qual vários planos ou políticas de género podem ser aplicados em vários lugares públicos em Moçambique. Temos também, depois de perceber, eu falei sobre a estatuária urbana, então é preciso trazer este documento, que é a Lei sobre Monumentos e Títulos Honoríficos, que, entre várias outras questões, salvaguarda a questão da preservação da democracia, preservação e consolidação. E para quem conhece a Praça dos Heróis, os que vieram hoje para a nossa cidade, é para quem vem do aeroporto, tem uma estrela logo à saída do aeroporto, existe a Praça dos Heróis Moçambicanos e naquela praça nós temos 24 homens e 2 mulheres, que são Josina Machel e Emília Daúce. 24 sobre 2. Retenham, por favor. Dos manuais escolares, o que eu observei, e este é um trabalho que eu fiz com uma outra pesquisadora, a professora Rosa Cabecinhas, nós observamos dos manuais portugueses e moçambicanos quais são as mulheres que são retratadas do ponto de vista iconográfico nos manuais com nome, quais são as que são retratadas pelo nome, quais são as que têm rosto, e se esse rosto aparece elas sozinhas ou em grupos, qual é a voz que as mulheres têm e qual é a agência. A professora Casimiro esteve aqui a falar sobre a questão do agenciamento e a colega que me antecedeu também. Então, qual é a agência que estas mulheres têm? Então, do que nós podemos constatar nesta pesquisa é que grande parte das mulheres aparece sem nome, grande parte das mulheres aparece em grupo e são poucas as mulheres às quais são dadas vozes. É assim como nós estamos a formatar ou a criar memória nas nossas crianças do 11º e 12º ano, que supostamente ali podem já dirigir o país, não é? Porque estão prontas. E são poucas as mulheres que têm voz científica dentro dos manuais de história, e nestes anos que eu estudei, quem tem voz é Teresa Cruz e Silva, Amélia Souto e Janete Mondlane. Então eu reitero a ideia da voz, do nome e do retrato para dizer que nós observamos nestes manuais 505 imagens, eu disse que era um estudo iconográfico, das quais 359 que eram imagens com pessoas. 149 eram retratos e 165, eu estou a ler a tabela mais à direita, 165 são retratos de homens sozinhos e 2 retratos são de mulheres sozinhas com nome. E essas mulheres são Josina Machel e Noémia de Souza. Dos estudos, eu não me vou alongar nestes 2 slides, mas Zimba traz-nos uma série de nomes e uma série de agenciamentos que várias mulheres moçambicanas tiveram no âmbito da construção deste país, sobretudo na luta armada. Vou dizer só os nomes, não vou dizer qual é a agência, mas Arisa, Glovucase, Rainha Chivângela, Rainha Nhaca e Moca, Modesta Meva, Josina Mutemba, Josina Machel, Noémia de Souza, Juvenália Mutemba, Lúcia Morgado, Virgínia Temba, Eulália Mutemba, Maria Chissane, Ivete Chambal, Leonor Xixava, Alice Chongo, Rufina Mutemba, Aurélia Ongwana, Biba Irachande, Marina Fumo, Filomena Machac, Maria Pachinuapa, Maria
Caxingue, Maria Bizimani, Josina Machel, mais uma vez, porque é uma agência diferente, Carolina Matauato, Porfília Manjati e Diolinda Gezimani. Estas mulheres, grande parte delas fizeram história em Moçambique, mas só poucas, só 3 ou 4 é que são ensinadas na escola. Eu depois posso partilhar o agenciamento. Daquilo que eu constatei na estatuária urbana, reitero a ideia da história da mulher da cobra, que para mim é uma memória difusa, e eu depois vou dizer porque é difusa, porque é uma memória lá naquela praça, é a memória de uma... A mulher da cobra foi construída a 7 de março, na Praça dos Trabalhadores, peço desculpas, eu disse Praça dos Combatentes no início. Foi construída na era colonial e ainda existe lá no mesmo lugar. E ela só não foi demolida porque, para demolir, porque houve desmonumentalização em Moçambique, todos sabem, ela só não foi demolida porque iria causar danos secundários. É muito grande, não é? E era preciso dinamitar o lugar, então teria vários danos secundários. Então, a memória ficou lá. E eu me pergunto sempre se é uma memória consentida. Recordem-se, é uma memória construída na época colonial. Mas ela foi construída na época colonial, reiterando esta ideia da lenda que eu contei no início. Então, aqui trago os dados do autor do monumento, que é Rui Gameiro, e aquele é um memorial da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Então, já tinha falado sobre esta questão da desmonumentalização e ela não foi removida, e me pergunto sempre se é consentida, mas ela marca a nossa história, ocupa espaço na nossa cidade, tem uma história para contar na nossa cidade. Não estão a ficar projetadas as fotos, mas eu já não vou voltar atrás. Eu trazia 2 fotos, uma delas é da Praça da Mulher Moçambicana, à entrada do bairro da Cupa, ou entre a Cupa e a Malhangalene. É isso, não consigo projetar. Ali naquele lugar, na Praça da OMM, havia chamavam-lhe batatas fritas, havia um monumento que foi feito pelo arquiteto José Forjás, e chamavam-lhe batatas fritas, e com o andar do tempo, as batatas ficaram... O monumento corroeu, ficou estragado, então pediu-se a Naguib Elias, que é um artista moçambicano, para fazer uma estátua. Há lá uma estátua de uma mulher com um livro e uma criança. Uma mulher, nós dizemos na neneca, uma mulher às costas. Mas por que eu trago trazia a foto da mulher? Porque é dos poucos monumentos da mulher que existem no nosso país, e é muito bonita. Entretanto, eu não sei se ela é uma memória consentida, primeiro porque a mulher não tem nome, segundo, porque no âmbito da reinauguração daquela estátua, houve desavenças. Ela não foi reinaugurada porque ela é conotada como uma estátua da OMM, e a OMM é ligada a Frelimo, e as outras mulheres dos outros partidos não consentiram em ir à reinauguração. Recordem-se que eu chamei a atenção à questão dos títulos honoríficos, que dão primazia à questão da construção da democracia. Uma estátua do mesmo autor, com menos dimensões, está em Tete, que foi inaugurada na altura da reversão da barragem de Cahora Bassa a Moçambique. Depois podem procurar, são imagens que estão, algumas delas, na internet. Eu tenho pena de não poder projetar. Para todos os efeitos, estas 2 estátuas trazem a ideia de liberdade e de conhecimento. Então, esta mulher é enaltecida do ponto de vista do seu conhecimento e da liberdade, esperando que isso depois possa ser utilizado na educação das crianças, que é para criar mais agenciamentos históricos desta mulher. Na educação, daquilo que eu pude constatar,
é que, a partir da 10ª classe, as nossas crianças recebem ensino sobre a questão do género, e este ensino é feito de forma transdisciplinar. Todo o professor que dá aulas na 10ª classe tem que falar sobre questões de género. E o que se tem constatado na avaliação deste processo é que é um processo positivo, porque é transdisciplinar, mas é um processo que é implementado com várias dificuldades, porque nem todos os professores são capazes, nem todos os professores desejam espalhar essa ideia da equidade e da igualdade de género. E há uma pesquisadora, Carla Maciel, que diz que este processo é positivo e, se não houver materiais, uma terceira dificuldade, se não houver materiais, as nossas culturas populares têm provérbios, narrativas, radionovelas e testemunhos que podem ajudar a narrar a história da mulher e a enaltecê-la. A canção, esqueci-me da canção. Então, as reflexões que eu trago são de que há uma dúbia pluralidade cultural na aplicação das políticas ligadas ao género. O exemplo disso foi aquela questão das estátuas que eu contei. Há também conhecimento, eu tive acesso a isto a partir de um jornal, Moçambique para Todos, de que houve proibição de se erguer uma estátua de André Matsangaíza, fundador da RENAM. Então, recordem-se de novo daquela questão da democracia, ou da promoção da democracia. E a minha pergunta é se nós preferimos, depois deste quadro todo, preservar memórias femininas abstratas, ou como é que nós estamos a construir a memória sobre a mulher, como é que nós podemos multiplicar estes feitos, alguns, não é? Sobre a questão do ensino sobre o género. E concluo dizendo, reiterando a ideia do professor Castiano, que é preciso que nós criemos memórias plurais, isso foi dito aqui de manhã, que nos lembremos nas nossas pesquisas também de debater e de trazer sugestões que levem à democraticidade. O exemplo da reinauguração da estátua dá para termos uma conversa neste painel. Reitero também a ideia de que a equidade de género é imperiosa para a criação da consciência histórica, da consciência de moçambicanidade e da consciência de cidadania. Trazia também uma fotografia, onde todos conhecem, de várias capelanas. Todos os anos há uma capelana para celebrar e homenagear a mulher, representada por Josina Machel. E lembrei-me, quando vi estas fotografias, que no Quênia as capelanas das mamãs têm sempre um provérbio para ensinar sobre a vida no geral, sobre a mulher, sobre os homens, sobre a forma de se estar no mundo. Então, em função dessa fotografia que eu trazia, eu acho que nós poderíamos criar um museu da capelana e contar as histórias das mulheres e dos homens deste país, a história da construção da equidade de género a partir de provérbios nas capelanas e celebrar assim o Dia da Mulher também. Isto tudo que eu estou a dizer, a estatuária, os manuais, as capelanas ou o museu da capelana, a questão da construção da memória exige investimento financeiro e vai ser preciso isso. Mais do que investimento financeiro na arte, na cultura e na ciência, é preciso que haja ecologia de saberes, que é para nós sabermos como processar exemplos destes que eu trouxe, exemplos que foram mencionados pelas minhas colegas e também por aquilo que se disse de manhã relativamente à construção da memória. Obrigada por me ouvirem. Muito obrigada, Sara Laís. Trouxe aqui uma reflexão e o estudo sobre a necessidade de reconstituir a memória e dar vozes a mulheres. Vou pedir uma salva de palmas para esse painel.
Infelizmente, por uma questão de gestão de tempo, que já está ultrapassada mais de 2 horas, não vamos ter tempo para o debate e eu vou devolver a palavra ao mestre de cerimônias, que é para depois dar continuidade para onde é que devemos nos dirigir. Muito obrigada.